Na história da humanidade, poucos homens tiveram diante de si uma escolha tão grandiosa e, ao mesmo tempo, tão terrível. Um homem que se encontrou cara a cara com Jesus ouviu de seus lábios palavras eternas, mas mesmo assim preferiu a dúvida, o medo e a omissão. Ele não foi um simples inimigo, tampouco um seguidor fiel. Foi mais que isso, alguém que teve o Cristo diante de si e ainda assim desafiou-o. Você sabe de quem estou falando? Hoje vamos descobrir a trajetória daquele cujo nome atravessou séculos, marcado pelo gesto de lavar as mãos diante da verdade e ordenar a crucificação de Cristo. Esse homem foi o governador romano da Judéia, autoritário, rígido, temido pelo povo e, ao mesmo tempo, pressionado por seus superiores em Roma. Sua função era manter a ordem numa terra repleta de conflitos, revoltas e fé ardente. Seu nome era Pôncio Pilatos. E sua história se entrelaça diretamente com os últimos momentos de Jesus de Nazaré. Quando Jesus foi preso e entregue pelas autoridades religiosas, foi levado ao palácio de Pilatos. Ali ocorreu um diálogo que ecoa até hoje. Pilatos perguntou: "Então tu és rei?" E Jesus respondeu: "Tu o dizes. Para isso nasci e para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz." Pilatos então questionou: "O que é a verdade?" Imagine o impacto desse instante. A verdade em pessoa estava diante dele. Mas em vez de acolhê-la, Pilatos escolheu duvidar e desafiar. Os evangelhos mostram que Pilatos não encontrava culpa em Jesus. 3 vezes declarou: "Não vejo crime algum neste homem." Tentou se livrar da decisão. Mandou Jesus a Herodes, ofereceu libertar um preso, colocando-o contra Barrabás. Mas a pressão da multidão aumentava. Os líderes religiosos clamavam pela crucificação. Pilatos estava dividido. De um lado, a voz da consciência. Do outro, o medo político, a necessidade de manter sua posição. E no auge da covardia moral, ele tomou uma bacia de água, lavou as mãos e disse: "Estou inocente do sangue deste justo." Mas lavar as mãos não o absolveu. Ao contrário, o gesto se tornou eterno símbolo da indiferença diante da verdade. Após lavar as mãos diante da multidão, Pilatos ainda tentou esquivar-se da responsabilidade. Os evangelhos relatam que ele mandou açoitar Jesus, acreditando que um castigo severo poderia satisfazer os líderes religiosos e acalmar a multidão. Foi então que os soldados romanos o vestiram com um manto púrpura, colocaram-lhe uma coroa de espinhos e zombaram dele dizendo: "Salve, Rei dos Judeus!" Jesus foi apresentado novamente ao povo, ensanguentado, coroado de espinhos e com o rosto marcado pelo sofrimento. Pilatos, ao mostrá-lo, declarou: "Eis o homem!" Mas a cena não trouxe compaixão. Pelo contrário, o clamor se intensificou: "Crucifica-o, crucifica-o." Temos uma lei e, segundo a nossa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Esse detalhe abalou ainda mais o governador. O evangelista João destaca que, ao ouvir tais palavras, Pilatos ficou ainda mais atemorizado. Mateus narra que, enquanto Pilatos estava no tribunal, sua esposa enviou-lhe uma mensagem: "Não te envolvas na questão desse justo, porque hoje em sonho muito sofri por causa dele." Era mais um sinal que o alertava para não cometer aquela injustiça. Porém, a pressão política era implacável. Os líderes religiosos apelaram para sua lealdade a César. "Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei opõe-se a César." Foi o golpe final. Pilatos sabia que, se não agisse, poderia ser acusado de traição em Roma. Assim, temendo pela própria posição, cedeu. Entregou Jesus para ser crucificado. A cena registrada nos evangelhos é clara. Pilatos liberou Barrabás, o criminoso,
e mandou entregar Jesus para a morte na cruz. O gesto de lavar as mãos ficou como símbolo eterno de sua tentativa inútil de fugir da responsabilidade. Historicamente, os registros de Flávio Joséfo e Fílon de Alexandria confirmam a personalidade de Pilatos, um homem duro, calculista, acostumado a reprimir revoltas com violência. Sua decisão não foi apenas política, mas também um reflexo da fraqueza moral de quem prefere preservar sua posição a defender a verdade. Naquele julgamento, o governador romano, autoridade máxima da Judéia, teve a chance de libertar o inocente, mas escolheu ceder ao clamor popular, selando a condenação de Cristo à cruz. E assim, a história de Pilatos se tornou um alerta eterno. A omissão diante da verdade é, em si mesma, uma forma de condenação. Para o Espiritismo, Pilatos não foi apenas um personagem histórico. Ele representa cada um de nós quando reconhecemos o bem, mas preferimos a neutralidade. Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, nos lembra: ninguém consegue destruir o Cristo, porque ele é a luz da vida. Todos os que tentaram combatê-lo ficaram na sombra. Ele, porém, permanece na claridade eterna. Pilatos não se levantou contra Jesus com ódio. Seu desafio foi ainda mais perigoso. O desafio da omissão, da falta de coragem moral. Ele simboliza aqueles que sabem o que é certo, mas escolhem se calar. Depois da crucificação, Pilatos continuou a governar por alguns anos, mas sua carreira entrou em declínio. Foi acusado de crueldade, removido do cargo e enviado a Roma. Historiadores relatam que morreu no exílio e há tradições que sugerem que terminou a vida em desespero. Mas sua memória permanece como advertência. Diante da verdade, ninguém pode lavar as mãos. Quantas vezes nós mesmos somos Pilatos em nosso dia a dia? Quando temos a chance de defender a justiça, mas escolhemos o silêncio ou a revolta e acusação. Quando sabemos qual é o caminho do bem, mas preferimos o conforto da omissão. O Cristo continua presente em nossas vidas, esperando por nossa decisão. Que não sejamos como Pilatos, lavando as mãos diante da verdade, mas que tenhamos coragem de segui-lo, mesmo quando o mundo gritar contra. Porque a história de Pilatos não é apenas uma lembrança do passado, é um espelho para o presente. E a pergunta que fica é: diante de Jesus, qual será a nossa escolha?